tarde. Boa tarde. Eu queria um sinal aí do Douglas, da Juliana, por favor, para saber se eu estou online ou não, que eu não consigo ver, estou com problema de conexão aqui. Poderia me dar um sinal, por gentileza? Só um minuto, por favor, pessoal. Deixa eu só receber aí uma sinalização de que estamos conectados e aí podemos começar. Muito bom. Boa tarde, Douglas, obrigado. Antônio Simões, Juliana, boa tarde. Muito bom. Então, acho que está funcionando a nossa transmissão aqui e podemos começar. Eu gostaria de, inicialmente, dar uma boa tarde a todos que nos assistem. Eu gostaria de agradecer ao Sindicato Rural de Mogi das Cruzes, ao seu presidente, o Gildo, o vice-presidente, que deu uma entrevista hoje no Canal Rural, o Fábio, e todos os produtores da região. Muito obrigado por o convite, é uma satisfação estar aqui em nome da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Eu sou Cláudio Brizolara, sou engenheiro agrônomo e coordeno o Departamento Econômico da Federação da Agricultura. E nós vamos conversar aqui um pouco, a pedido do sindicato, sobre as ações que estamos empreendendo para tentar aliviar essa situação de estresse por qual os produtores passam em função dessa pandemia de Covid. Nós vamos elencar algumas ações aqui que estamos fazendo na federação, algumas medidas que já obtivemos junto ao governo do estado, governo federal, e também a respeito do que estamos fazendo ainda para tentar ajudar mais os nossos produtores do estado de São Paulo. Tá? E ao final, espero trazer para vocês aqui algumas reflexões sobre o que está acontecendo e como vai ser a agricultura daqui para frente. Há muitos estudos sendo feitos, é muito difícil fazer qualquer prognóstico nesse momento, em função de que as coisas ainda são muito incertas, mas o impacto dessa pandemia no mundo foi bem expressivo, foi agudo, e na opinião da maioria dos analistas, nós vamos ter mudanças na forma com que as pessoas fazem negócios e mudanças comportamentais que vão implicar, inclusive, os negócios dos produtores rurais. Muito bem, então eu gostaria de passar alguns exemplos, alguns temas para vocês. Eu fiz aqui uma apresentação, eu vou tentar acompanhar essa apresentação para a gente ter uma sequência nesta apresentação, e depois, na medida que forem entrando perguntas, aí a gente pode complementar essa explanação. Muito bem, a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo demandou então algumas ações junto ao governo federal, junto ao governo do estado, e também fez algumas gestões junto aos municípios, porque é lá nos municípios que os produtores fazem negócio, é lá no município que o produtor tem a dificuldade. Então a participação dos prefeitos, do sindicato rural na articulação política local aí é de suma importância. E a federação então expediu circulares para os sindicatos com orientação, fez posts no Instagram, Facebook, que a gente dispara na nossa rede todas de WhatsApp para levar informação aos nossos produtores.
E a federação tem mantido também uma parceria, né, e o Senar, junto com o Canal Rural, onde todos os dias, ao meio-dia, um apresentador, né, o Tobias, né, recebe então alguém para falar do agro, para falar de algum setor, para levar uma mensagem com as demandas do setor. Isso tem aproximado bastante aí os nossos produtores, né, da federação, tem nos ajudado a atuar melhor, e o Canal Rural, pela repercussão que tem, amplifica bastante a nossa demanda, né, chega às autoridades. Então é um trabalho muito interessante. Muito bem, a federação criou um comitê de crise, né, tão logo começaram as medidas de isolamento, distanciamento, que resultou no fechamento, por exemplo, da Feira de Flores do CEAGESP, em restrições à locomoção, fechamento de restaurantes, enfim. A federação criou um comitê de crise para acompanhar toda essa situação, discutir e de uma forma mais ágil responder às demandas dos produtores, sindicatos e também cobrar as autoridades, né, com medidas de alívio para os nossos produtores. Uma das coisas que se fez, é um trabalho difícil de ser feito, mas é importante, mas não é rápido fazer, a federação construiu uma plataforma chamada Pertinho de Casa, que é para os vendedores, no caso produtores rurais e também pequenos comércios, feiras livres, a se cadastrarem, né, para venderem os seus produtos. E por outro lado, os consumidores, ou também pode ser pessoas jurídicas, empresas que queiram comprar esses produtos, demandarem então dos vendedores. Então, uma plataforma que aproxima quem quer vender de quem quer comprar. Foi uma solução que se empreendeu rápido com alguns parceiros, como o Sebrae, como o Facebook, como a Accenture, Vetex, né? E esses parceiros se juntaram todos, vendo a necessidade, né, em função da quantidade gigantesca de alimentos que estava sendo desperdiçada, indo para o lixo, porque os produtores perderam os canais de comercialização do dia para a noite. Então essas entidades resolveram, olha, vamos tentar ajudar o produtor. E rapidamente construíram essa plataforma sem visar lucro, né? É uma ação que não tem taxa nenhuma para o produtor vender através da plataforma ou o comprador, somente para tentar facilitar a venda de quem quer vender, né, e a compra de quem quer comprar, certo? É uma plataforma, então, que está tentando aproximar, reconstruir alguns canais de venda entre comprador e vendedor, e graças a Deus a gente pode comemorar que alguns produtores conseguiram já transacionar através da plataforma, né? Não é fácil construir uma plataforma dessas rapidamente, há muitas funcionalidades ainda que não foram implementadas, mas ela já conseguiu gerar venda, né? Então os produtores oferecem seus produtos, quem quer comprar demanda, e pelo WhatsApp eles se encontram, conversam, fecham o negócio e combinam prazo, entrega e valor. Então essa é uma iniciativa interessante que a gente está ainda fomentando, e especificamente nessa semana do Dia das Mães, a federação está implementando junto com os parceiros uma campanha muito forte, para tentar fazer com que pela plataforma, mas não só através dela, também através de floricultura, gardens e outras estruturas de venda, os produtores de flores consigam escoar a sua produção, certo? Então, estamos tentando fomentar muito as vendas de flores nessa semana. E hoje tivemos a participação do Dan no Canal Rural, justamente defendendo também esse ponto de vista, porque a gente sabe que essa é uma data importante para os produtores de flores da região. Muito bem, já falei das lives, do Pertinho de Casa, algumas ações da federação, e agora gostaria de comentar algumas ações que nós empreendemos junto ao governo federal, quando nós pedimos, né, desde logo, quando se viu que haveria restrição, dificuldade de comercialização, se pediu então para o governo federal prorrogar os vencimentos de custeio e investimento dos produtores. No primeiro momento se pediu para que os investimentos fossem prorrogados para 1 ano após a última prestação, e os custeios prorrogados rapidamente, pelo menos para tirar da frente esses vencimentos aí no mês de abril, maio, que a gente sabia que ia ser muito nebuloso.
Também se solicitou a prorrogação da entrega das declarações de imposto de renda e outras obrigações acessórias, a prorrogação da declaração de aptidão do PRONAF para facilitar a contratação de crédito pelo produtor, facilitação das operações e desburocratização das operações, né, como registro em cartório, enfim, entrega de documentos, negativas, que o produtor não tem como conseguir nesse momento porque os bancos estavam fechados, enfim, uma série de entidades fechadas e os produtores não conseguiam cumprir essas obrigações todas. Também a redução de taxas, né, como taxa de renovação de crédito junto aos bancos para tentar diminuir o custo financeiro para os produtores. Se demandou também a isenção dos rateios na CEAGESP, porque os produtores perderam muitas vendas no CEAGESP, mas eles têm que pagar lá uma taxa de rateio para utilizar o espaço, a concessão. Então nós demandamos junto ao Ministério da Agricultura também para isentar o produtor dessas taxas. Afinal de contas, o produtor não está usando bem o espaço, né, e não conseguiu faturar. E também se demandou, e essa é uma sugestão que veio justamente aí do Sindicato de Mogi das Cruzes, para que ajudássemos os produtores de cogumelo, né? Então nós tivemos a publicação de uma resolução, nós vamos falar um pouquinho dela mais na frente, que não contemplou, né, os produtores de cogumelo da região. Então nós demandamos também que fosse feita essa correção. Teve uma reunião no Conselho Monetário Nacional na semana passada, que aprovou outras medidas e correções às resoluções anteriores, mas essa questão ainda não foi contemplada, mas a gente continua demandando e espera ter êxito em breve. Junto ao governo do estado, né, nós pedimos o apoio para a manutenção das operações da CEAGESP, né, porque as restrições aqui no estado são do governo estadual, embora o CEAGESP esteja sob a gestão do governo federal, o transporte, enfim, a mobilização de cargas dentro da cidade, isso está condicionado à política do Estado. Então se demandou o apoio do governo do Estado para a manutenção da operação da CEAGESP, para que os alimentos chegassem lá e de lá fossem distribuídos então para alguns restaurantes, enfim, quem se abastece via CEAGESP. Se solicitou também a retomada dos leilões de gado, né? Alguns estados já têm uma política para a comercialização de gado, Goiás, Minas está voltando, e nós solicitamos aqui, sob condições especiais também para a Secretaria da Agricultura, que analise a volta dos leilões, né? Com poucos participantes, até 30, espaçados, para não haver nenhum problema, né, com máscaras, enfim, com toda a condição necessária para resguardar a saúde das pessoas. Mas a gente sabe que muitos pequenos produtores dependem, às vezes, de uma venda pigada e os remates, né, os leilões de gado ajudam nisso. Então, dentro de uma certa condição, a gente entende que é possível retomar essas operações. Se pediu também a prorrogação do convênio 100, tá? O convênio 100 ele estabelece uma redução de base de cálculo para insumos agropecuários e havia todo um movimento, né, para que esse convênio não fosse renovado, o que poderia aumentar muito o custo de produção de alguns insumos, como fertilizantes, sementes e defensivos, elevando aí em torno de 8%, 7%, dependendo da cadeia e do nível de utilização desses insumos, e então buscamos a renovação desse convênio e tivemos êxito, né, nisso, porque o convênio foi renovado então até 31 de dezembro de 2020. Então um problema a menos para a gente resolver agora, não vai haver essa majoração de custo para os produtores. Também se demandou uma atualização de um decreto que impedia a utilização de crédito de ICMS nas compras de grãos de outros estados. Isso é um problema grande para produtores de suínos e aves no estado. E existia um decreto que vedava o aproveitamento desse crédito e agora se conseguiu revogar esse decreto. Então, também é uma medida que ajuda a reduzir o custo dos nossos produtores. Se demandou também aqui, junto
ao governo do Estado, através do nosso Fórum do Agronegócio Paulista, que reúne entidades como a Federação da Agricultura, a OCESP, a Única, a BPA, se demandou a criação de um programa semelhante ao PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, para que o governo do estado tenha um outro programa para compra de alimentos dos nossos produtores para distribuir nas redes públicas, enfim, em programas sociais, certo? Para atenção às famílias mais vulneráveis. Não tivemos resposta ainda, mas foi mais uma iniciativa nesse sentido. E demandamos junto ao FEAP, que é o nosso Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, que tem linhas de crédito para pequenos e médios produtores rurais, para que eles também prorrogassem os contratos dos produtores de investimento e custeio, né, por conta da pandemia do novo coronavírus. Então essas foram algumas ações empreendidas em nível federal, municipal, federal e estadual, e em nível municipal. A federação fez gestões junto às prefeituras, encaminhou 2 ofícios para todos os prefeitos do estado, ou seja, 645 prefeituras, pedindo para que os prefeitos, né, observassem todos esses programas sociais que existem, que estão à disposição dos municípios, tanto com recursos do governo federal quanto do governo do estado, para compra de alimentos da agricultura familiar, né, e da nossa agricultura. Existem alguns programas que eu vou conversar um pouquinho mais sobre eles mais à frente, mas vou nominar agora, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, o PEPAS, que é um programa paulista, né, de agricultura de interesse social, que é também para ajudar a agricultura familiar, e temos também o Viva Leite, que é um programa que distribui leite pasteurizado em praticamente todos os municípios do estado de São Paulo. Então, o que se demandou com isso, né? É ativar esse canal de comercialização dos produtores, né? O canal público de comercialização, porque dessa maneira a gente consegue atender as famílias mais vulneráveis, né? Quem mais precisa, e ao mesmo tempo, né, gerar renda para o pequeno produtor rural. Tá? Então essa é uma ação muito importante e que tivemos êxito também. Outras questões que eu gostaria de mencionar dizem respeito a algumas conquistas que a gente teve ao longo de todo esse processo, não só conquistas da federação, mas de todas as outras federações, da CNA, entidades que demandaram junto ao governo federal, ao governo do estado. Eu vou passar rapidamente algumas aqui, para que todos tenham conhecimento. O vencimento dos débitos junto ao INCRA, né, foi prorrogado por 60 dias, para também desafogar o produtor desse período. O produtor ele não deixa de ter que pagar, assim como alguns tributos também, mas ele foi prorrogado para ser pago mais à frente. Foi fixado novos prazos para a entrega de contribuições, né, como a EFD, Declaração de Débitos de Crédito Tributário. O convênio 100 foi prorrogado, como eu já mencionei, até o fim do ano. Os vencimentos de março e abril do PIS/PASEP, e COFINS e também FURURAL foram prorrogados para serem pagos junto com os vencimentos de julho e setembro, ou seja, para serem pagos em agosto e outubro de 2020. Tá? Então, de novo, o produtor ele não vai ter que deixar de pagar isso, é uma obrigação ainda que ele precisa recolher, mas ele não precisa recolher agora, ele vai recolher então em agosto e outubro, certo? E esse é um ponto importante, até porque quem faz o recolhimento do Fundo Rural, por exemplo, a empresa adquirente, ela acaba retendo do produtor agora, mas ela vai recolher para o governo, né, nesses meses que eu citei. Tá? Então, essa é uma confusão que houve, o produtor não ficou livre do recolhimento do adquirente. Apenas o pagamento da guia é que foi transferido para uma data futura. Tá? Também se demandou e teve êxito quanto à data de entrega da declaração de imposto de renda
e o livro Caixa Rural, né, em função dessa crise toda, se pediu mais prazo, porque os bancos estão fechados, os sindicatos que atendem o produtor têm dificuldade de conseguir os documentos, enfim, antevemos que os produtores não iam conseguir esse prazo e conseguimos essa prorrogação. Outra conquista foi que o IOF foi reduzido a zero. Então, todas as operações de crédito feitas nesse período agora, elas vão ser isentas, né? Vai ser zero alíquota de IOF. Isso diminui o custo financeiro das operações para o produtor rural. A GTA eletrônica pode ser utilizada para acompanhar os animais, tá? É uma outra determinação. E o mapa autorizou que as indústrias, né, com selo CIF recolhesse leite, né, de estabelecimentos com inspeção municipal. Houve sobra de leite em alguns lugares e excesso de demanda em outros, né? O consumidor buscou mais leite na forma de leite em pó ou leite UHT, e pequenos laticínios não conseguiram escoar seu produto, né, produto refrigerado fresco. E com essa medida se conseguiu desviar esse leite, então, para unidades com CIF, ajudou muito os produtores. A comprovação da vacinação para a febre aftosa também foi prorrogada para mais à frente. O Banco Central, né, através do Conselho Monetário Nacional, autorizou então a prorrogação de custeios e investimentos para a data futura, né? Então todos os débitos vencidos e a vencer entre 1º de janeiro de 2020 e 14 de agosto de 2020 foram transferidos para 15 de agosto de 2020. Tá? Então foi uma medida paliativa que só empurrou para agosto, né, os vencimentos dos produtores, os vencidos e os a vencer, para tirar desse período, então, de maior concentração e do período de isolamento, a política de distanciamento, enfim, tendo em vista que a gente está num momento aí de expansão do Covid-19. É uma outra conquista nossa. E o produtor beneficiário do Proagro, ele vai poder comunicar remotamente, se tiver qualquer perda, qualquer frustração, ao Proagro remotamente, não fisicamente, não precisa ir até a instituição fazer essa comunicação. E outra medida importante, ainda falando de PRONAF, é que a declaração de aptidão do PRONAF, o documento que habilita o produtor a obter o crédito, ele foi prorrogado. Tá? Então, aquele produtor, a partir de, se eu não me engano, 28 de março, que tenha a sua DAP inspirada, ele vai poder utilizar ela, né? Ela foi prorrogada, né, por 6 meses, tá? Então isso vai ajudar bastante o produtor. Agora, antes dessa data do fim de agosto ali, se o produtor teve a sua DAP expirada, ele vai precisar regularizar e buscar a prorrogação junto à CDRS, né, para poder obter um crédito novo. E, como eu falei, foi mantida então a compra de alimentos pelo Programa Nacional Programa Nacional de Alimentação, tá? O PNAE. Esse programa, então, ele foi cancelado quando foram impostas as políticas de distanciamento, enfim, foram suspensas as compras pelo PNAE. E a merenda escolar, portanto, não foi distribuída. E se conseguiu, através de uma lei, a garantia de que as escolas, né, e os municípios poderiam fornecer esses alimentos que seriam dados para as crianças nas escolas às suas famílias, ou seja, entregar os alimentos às famílias dos alunos, né? Então isso, de novo, ajuda, né, a quem mais precisa e também mantém o canal de venda dos produtores, dos agricultores familiares, certo? Tudo isso, né, aconteceu porque a gente conseguiu com que o governo federal reconhecesse a agricultura como uma atividade essencial, né? Então, por meio de uma medida provisória e depois um decreto,
se garantiu que a agricultura é uma atividade essencial, né, porque as pessoas precisam comer, logicamente, então todo o sistema, todas as cadeias alimentares precisam funcionar, e aí todos os serviços para a agricultura, como transporte, logística, armazenagem, também, então, portanto, são atividades essenciais. Então isso trouxe um alento muito grande para os nossos produtores e está permitindo, né, que a gente tenha muitas estruturas abertas de comercialização da agropecuária. Bom, outros assuntos aqui que eu destaquei para pensar para vocês, como ação ainda da federação, foi feita uma cartilha de boas práticas de higienização em feiras livres durante a pandemia. A gente encaminhou isso para todos os sindicatos, distribuiu nos grupos de WhatsApp, porque as feiras livres são importantes, mas para elas funcionarem é necessário uma série de cuidados de distanciamento, forma de pagamento, local de entrada e saída, higienização, e para auxiliar então aos feirantes, a todos que passam pela feira, inclusive os consumidores, nós montamos uma cartilha de boas práticas e distribuímos, certo? Para se ter aí uma compra segura de alimentos, tá? A plataforma Pertinho de Casa, já abordei bastante no começo, gostaria que quem tivesse interesse, por favor, acessasse, é pertinhodecasa.com.br, é um cadastro bem simples, onde o vendedor põe seus dados, diz onde está, qual o mercado que quer atingir, o que ele vende, né? E ele aguarda depois por uma demanda de um consumidor ou de uma outra empresa e vai receber um contato por WhatsApp para começar um negócio. Não tem custo nenhum, então eu sugiro que todos os produtores que tiverem condições de entregar, né, isoladamente ou em conjunto, através de uma associação, cooperativa, né, que testassem essa plataforma. E o interessante é que essa plataforma ela pode ser utilizada para vender do município de vocês, por exemplo, de Mogi, para São Paulo, mas também para ser utilizada dentro dos próprios municípios. Então, o município da região, Suzano, o próprio Mogi das Cruzes, que eu sei que tem também uma plataforma aí, muito interessante, criada junto com a prefeitura, enfim, mas pode ser utilizada intramunicípio, tá? Então, para aproximar compradores e vendedores em pequenas localidades também, tá? Então, esse é um aspecto que eu acho que vale a pena mencionar. Bom, outras ações em andamento. Diante dessa pandemia, né, esse momento turbulento que vivemos, né, o próprio Senar também está discutindo o que ele precisa fazer para auxiliar mais os nossos produtores. E dentro disso, né, uma das estratégias que vai ser utilizada é tentar acelerar o processo de digitalização da nossa agricultura. Nós precisamos caminhar para a agricultura 4.0, implementar ferramentas tecnológicas, e o Senar está se dispondo, né, a levar esse processo de digitalização do campo mais intensamente para os nossos produtores. Outra questão importante que verificamos é a necessidade de ter um endereço do produtor rural, se ter o CEP rural, né? Nós precisamos localizar o produtor, né? O produtor mora numa estrada vicinal e às vezes não recebe correspondência, não recebe uma encomenda porque ele não tem um CEP, né? Isso dificulta muito. Inclusive, né, essa operação logística de compra e venda através dessas plataformas todas. Então a gente demandou junto ao governo do estado aqui para acelerar um projeto que se tem junto com o Google para ter um endereço lá com sensoriamento remoto de cada propriedade para ajudar os produtores a identificarem, né, as suas operações. Outra questão também que se verificou é a necessidade de maior conectividade no campo, né? A gente precisa de um sinal de celular que chegue realmente, né, ao interior, onde está o produtor, até para que ele possa fazer negócios, né? Consultar preços, comprar insumos via algum aplicativo. O produtor tem que estar conectado. A federação fez ofícios, né, para as grandes empresas aí, e tem outras iniciativas sendo feitas para tentarmos levar mais informação,
né, para os nossos produtores, e para isso a gente depende então de conectividade no campo. E também segurança, né? Segurança é um tema que anda junto com a tecnologia, e os produtores, muitos têm dificuldades até de montar algumas estruturas nas suas fazendas com medo, ou melhor, por insegurança no campo. Então essa é uma questão que está indo também junto nessas últimas ações. Voltando um pouquinho então só para compras públicas, né? E aí é importante dizer então que a federação atuou e vem atuando para ativar dois caminhos, né, dois canais de comercialização. Um, através das compras públicas, que atende mais à agricultura familiar, através do Programa de Aquisição de Alimentos, do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, PEPAS, que é o Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social, que destina 30% das compras públicas que vão para hospitais, escolas, presídios, né? 30% dessas aquisições deve ser da agricultura familiar. E a gente sabe que em alguns locais isso não é respeitado. Então é um mercado que existe para os nossos produtores e que não é explorado. Então a gente pediu para que os prefeitos também observassem esses critérios para tentar utilizar melhor esses programas, porque assim eles estão ajudando as suas comunidades. E um outro programa que existe, que é o Viva Leite, um programa que distribui leite pasteurizado, e se pediu para que se estudasse para que nesse período se distribuísse leite de outra forma, leite em pó ou leite UHT e não só leite pasteurizado, que é mais difícil a distribuição, né? Principalmente porque se quer estocar, né? E o leite pasteurizado não permite uma estocagem. Bom, então existe essa vertente de apoiar a agricultura via compras públicas, principalmente a pequena agricultura, e a nossa agricultura via privada, empresarial, né? E para isso se montou então uma plataforma pertinho de casa para tentar ajudar os produtores. E além disso, está se preparando um plano, e a todo momento a federação leva sugestões ao governo do estado e federal para tentar desobstruir alguns canais de comercialização, como fizemos há 15 dias atrás, o que permitiu a reabertura do mercado de flores na CEAGESP, né? E depois, a partir do final da semana passada, o entendimento, né, de que as floriculturas, gardens, né, e toda a logística de venda de flores poderá funcionar também como as demais cadeias da agricultura. Então isso foi todo um trabalho que foi feito, importante para a gente ir desobstruindo alguns canais de comercialização para favorecer as vendas dos produtores. Bom, agora voltando um pouquinho para a questão do crédito, né, que a gente recebeu aqui algumas perguntas, né, e pedidos para que trabalhássemos mais essa questão. No que se refere à resolução 4.801, então, ela permitiu, como eu disse, a prorrogação dos custeios e investimentos para 15 de agosto, né, vencidos e a vencer entre 1º de janeiro e 14 de agosto. Né. Essa medida ela não atendeu, atendeu parcialmente porque tirou da frente aquelas obrigações que estavam vencidas ou a vencer dos produtores, isso deu um fôlego a eles. Mas a gente sabe que para produtores que perderam parte expressiva da produção, por exemplo, como floricultores, essa medida ela é só um paliativo. A gente precisa de um programa mais amplo de renegociação, né, para que os produtores consigam se reequilibrar financeiramente novamente, né? E para isso a gente precisa do quê? De uma condição melhor, né, com taxas de juros menores e um prazo maior. Basicamente, a resolução 4.801, né, ela trouxe então essa possibilidade de prorrogação, também trouxe a permissão para contratação de financiamentos para garantia de preços aos produtores. Isso é para que as cooperativas possam comprar dos produtores pagando o preço mínimo para aqueles produtos que estão ao amparo da política de garantia de preços mínimos, ou então ao preço de referência para aqueles que não estão amparados na PGPM. Então as cooperativas podem comprar dos produtores, ela vai tomar o crédito, vai comprar dos produtores aquele preço mínimo de garantia,
Assim o produtor recebe alguma coisa, né, consegue executar uma venda e a cooperativa depois vai pagar esse financiamento mais à frente. Então essa é uma questão importante. A taxa de juros para esse programa é 6% ao ano para agroindústrias familiares e 8% ao ano para as demais cooperativas que não sejam da agricultura familiar. Outra questão foi a criação de uma linha de crédito especial para produtores pronafianos, uma linha com até R$20 mil, né, e encargos de 4,6%, né, a taxa de juros ao ano, para ser reembolsado em até 36 meses, com até um ano de carência. O detalhe é que 40% desses R$20 mil pode ser utilizado para o produtor para o custeio da sua família, certo? A mesma linha de crédito, a semelhança dessa, foi criada para produtores enquadrados no Pronamp. Então, produtores enquadrados no Pronamp podem contratar essa linha de crédito nova de R$40 mil, sendo que ele pode destinar 25% desse valor para custeamento da manutenção da família. A taxa de juros, nesse caso, é de 6% ao ano, também com 36 meses de carência, 36 meses de prazo de reembolso e 12 meses de carência. Tá? Essas duas linhas elas foram abertas numa situação emergencial para serem contratadas até o final de junho, até 30 de junho. Bom, tendo em vista, né, que essa linha, no nosso entender, de muitos produtores, não ajuda completamente os produtores, por quê? Porque o prazo é muito curto, o produtor vai precisar de mais prazo, e nós tivemos uma outra resolução, a 4.802, que foi baixada para ajudar produtores que estavam em situação de calamidade, emergência por conta da seca ou estiagem na região sul, que permitiu a renegociação em até 7 anos. No nosso entender, os produtores que perderam grande parte da sua safra tiveram um impacto semelhante a esses que foram abrangidos por uma seca. Portanto, a gente encaminhou um documento para o Ministério da Agricultura, né, pedindo que a inclusão dos produtores de cogumelos, né, da produção de cogumelos, entre os beneficiários com essas linhas de concessão, primeiro de prorrogação até 15 de agosto e depois para todas as outras renegociações que vierem a partir disso, para que esses produtores não sejam excluídos. Se pediu uma linha especial para prorrogação com até 7 anos de prazo, até 7 anos, não quer dizer que são 7 anos, aquele produtor que em 1 ou 2 ou 3 anos consiga se reequilibrar, ele pode utilizar esse prazo. Isso vai depender de uma renegociação junto ao agente financeiro, demonstrando a capacidade de pagamento de cada produtor, certo? E além dos 7 anos, vão até 1 ano de prazo de carência, certo? E se demandou também a ampliação daquelas linhas de crédito que eu acabei de mencionar, né, de R$20 mil para Pronaf e R$40 mil para Pronamp. Se pediu para que essas linhas fossem ampliadas para até R$50 mil para produtores enquadrados no Pronaf e até R$100 mil para produtores enquadrados no Pronamp. Encaminhamos essas demandas para a ministra da Agricultura e estamos demandando aí uma ação para que, se possível, né, isso passe para o Conselho Monetário Nacional, para que tenhamos boas notícias para os nossos produtores. E falando um pouquinho de renegociação de dívidas de longo prazo, tá? Acho que é importante a gente mencionar, os produtores podem, através da resolução 4755, aliás, podiam, né, buscar uma renegociação mais ampla para custeios antigos, pendências velhas, contratadas até o final de 2017, eles poderiam contratar até 30 de abril, agora passado, no valor de até 3 milhões, numa condição especial de 12 anos de prazo, com 3 anos de carência, a uma taxa de 8% ao ano. Esse programa expirou, né, porque a data de 30 de abril passou, a resolução não foi aplicada na prática, 4755, então nós estamos demandando junto ao Ministério da Agricultura
um novo prazo para essa resolução, inclusive para também que se possa enquadrar operações mais novas e não só até 2017, para que o produtor consiga, aqueles que precisarem, lógico, né, renegociar as suas dívidas dentro de um panorama, de um horizonte, né, mais adequado para a sua situação financeira. E também é importante mencionar, principalmente para produtores que operam com o Banco do Brasil, que o Banco do Brasil tem uma linha de crédito especial para renegociação dos produtores, aqueles que têm pendências maiores, contratos vencidos. Eles têm uma linha de renegociação. Nós, a federação, já conseguimos auxiliar alguns produtores a acessarem essa renegociação com êxito, né, para renegociar as suas dívidas também em até 12 anos de prazo, com até 3 anos de carência, com taxa de juros de 8% ao ano. Mas é com recursos próprios do Banco do Brasil. Mas é uma linha muito interessante que tem até um custo financeiro no agregado menor do que outras. Então é uma situação que vale a pena para aquele produtor que precisar. Falando um pouquinho do plano agrícola e pecuário, né, já gastamos um bom tempo aqui na apresentação, não quero esgotar todos os assuntos, mas o plano agrícola e pecuário vai ser fixado, né, e entrará em vigor a partir de julho. Nós estamos elaborando aqui propostas na federação, recolhemos isso de nossas cadeias produtivas, para serem enviadas à CNA e ao Ministério da Agricultura, para o próximo plano agrícola e pecuário, que é o PAP 2020-2021. Uma questão fundamental que a gente tem é a da taxa de juros, né? A taxa de juros ficou descolada, né, da Selic. Nós tínhamos uma taxa de juros do crédito rural que era sempre mais baixa, ela era equalizada pelo Tesouro, uma taxa de juros mais baixa que a taxa do crédito, perdão, mais baixa que a taxa Selic, e o que acontece hoje é que a Selic está mais baixa que a taxa de juros do crédito rural. Então a gente está buscando reduzir essa taxa do crédito rural, levar para um patamar bem mais baixo, teria que ser em torno de 2% ao ano, para ficar na média do que se teve no passado, né? Ou seja, a taxa de crédito rural como uma proporção da taxa Selic. Tá? Então nós vamos fazer um trabalho muito forte para tentar derrubar essas taxas de juros, levar para um patamar abaixo da taxa Selic e ajudar mais os nossos produtores rurais. Isso é um aspecto bem importante na nossa política do plano agrícola e pecuário. E outras questões, como programas de investimento, vão ser tratadas também, Pronaf, Pronamp e seguro agrícola, né? Que é algo que a federação trabalha bastante, porque entende que o seguro rural, o seguro agrícola, é quem dá lastro para as operações de crédito e quem pode efetivamente ajudar o produtor. Demandaram da federação um seguro para que o produtor recebesse algo num momento como esse, onde ele teve que colocar fora a sua produção, perdeu os canais de escoamento. Isso é possível fazer. Tá? É possível fazer, é preciso encontrar seguradoras parceiras, desenvolver um produto, aprovar na SUSEP e colocar em prática, né? Existem alguns modelos que podem ser utilizados como espelho, como por exemplo um seguro para taxista, quando o taxista deixa de trabalhar em um determinado momento, deixa de ganhar por 1 ou 2 meses por um acidente, por exemplo, ele recebe, né, um determinado valor por mês. Então é possível, por essa linha, talvez trabalhar alguma coisa como um lucro cessante do produtor, em algum caso fortuito. Mas isso é preciso ainda elaborar em conjunto com seguradoras e outros parceiros. Uma outra questão que chegou para a gente aqui, né, dá conta que o produtor às vezes tem dificuldade de acessar o crédito por conta da outorga de uso da água. Conversando mais cedo com a Juliana, tivemos aí o insight de demandar isso junto ao governo do estado. Como o governo federal está facilitando a concessão do crédito, dispensando da apresentação de alguns documentos negativas, enfim, por conta desse período, é possível demandar junto ao governo do estado também, né, uma flexibilização dessa política para que o produtor não deixe de acessar o crédito nesse momento que ele mais precisa por conta de uma exigência, né, de apresentação do DAE. Tá bom? Acho que podemos trabalhar nisso. Já falei do convênio 100,
E agora, para finalizar, né, queria só comentar com vocês algumas questões aqui mais de longo prazo, pensando um pouquinho no presente e o futuro da nossa agricultura, né? Essa crise toda que estamos atravessando, ela nos obriga a pensar na importância da digitalização, na importância da tecnologia para auxiliar a nossa agricultura. O digital deixou de ser secundário no processo e ele passou a ser uma obrigação, né? E isso vale também para a agricultura. Então a gente precisa pensar nisso, né? Já falamos de vários aspectos ligados a isso, como conectividade, mas é importante que a gente faça com que os produtores introduzam isso no seu processo produtivo. Tá? É chegado o momento de fazer isso. Os consumidores foram obrigados também a migrar para o canal digital. O consumidor que respeitou as políticas de fique em casa, de redução da mobilidade, eles começaram a comprar pela internet. Não foi uma escolha, foi uma obrigação. Então isso obriga também ao vendedor, né, a utilizar o canal digital. Tá? Então nos parece que isso é algo que veio para ficar. Então essas pessoas que migraram para os canais digitais, a grande maioria vai permanecer nesses canais, né? Ou vai utilizar os dois, mas não vai voltar para o seu canal físico de compra. Tá? Ele experimentou e na maioria das vezes gostou e está mantendo esse canal. São essas as informações que a gente tem, a leitura que a gente tem das plataformas de venda. Então as cadeias de suprimento vão ser reconfiguradas, né? A gente imagina, alguns canais de comercialização vão encurtar, o produtor, né, os vendedores vão se aproximar mais dos compradores. Então, aquelas cadeias mais longas, né, talvez diminuam um pouco. Isso é uma oportunidade, porque os produtores podem aproveitar e elevar a sua margem de comercialização no processo. Tá? A gente sabe que tem um desafio logístico muito grande, para o produtor não é fácil, principalmente fazer vendas pingadas, mas existem startups, existem soluções para agregar cargas, vendas em conjunto através de associação, pontos de coleta, uma outra solução, enfim, que podem atenuar um pouco essa dificuldade logística. Então os produtores precisam pensar nisso. Então a economia nos parece que vai ser um pouco mais local, mais localizada e menos global. Vai haver uma volta no processo para a afirmação daquela economia local, regional. Então essa é uma outra oportunidade para os produtores. E é o momento, né, de economizar, é o momento do produtor só investir naquilo que vai agregar valor à sua produção agora. Né? Aquele investimento que não for maturar rapidamente para auxiliá-lo nesse momento, a gente entende que deve ser prorrogado. Né? O produtor precisa primeiro cuidar do caixa, ter um fluxo de caixa forte para passar por esse momento de dificuldade. Nós não sabemos ainda, né, se essa preparação para a volta das atividades econômicas vai se dar efetivamente como está se desenhando. Talvez a gente possa ter ainda um período maior de restrição. E o consumidor também talvez não volte a comprar, consumir no mesmo nível que estava imediatamente antes da crise. Tá? Então talvez seja um processo mais paulatino de ativação da economia. Tá? Então entendemos que é o momento de restringir um pouco a oferta, adequar a sua produção às necessidades e expandindo, né, na medida que a demanda for aumentando. Tá? Então a gente tem essa palavra de precaução, de cautela para os produtores, porque não queremos ver produtores jogando mais produtos fora. Né? Então é importante cuidar do caixa, ajustar a oferta da produção e aos poucos ir elevando essa produção. E também questões importantes que nos parece que vieram para ficar é a questão da sanidade, da saúde e da sustentabilidade. São questões que devem ganhar relevância no mundo e relevância para o consumidor na hora de escolher os seus produtos. E os produtores precisam estar alinhados com essas demandas dos consumidores. Esse é um aspecto importante também. Bom, feitas essas observações, né, outras questões que a gente gostaria de levar aí para os nossos produtores é que é importante diversificar a sua produção.
né? O produtor tem vários estudos que mostram que trabalha com um ou dois produtos, ele fica muito fragilizado quando acontece algum evento que impacta um dos seus principais produtos. Então a gente recomenda que o produtor tenha uma diversificação da sua produção, porque aí ele vai estar diversificando também os seus meses de venda, né, os seus canais de distribuição. Então, naturalmente, ele tem um pouco mais de proteção do seu faturamento. Então, esse é um aspecto que vale a pena a gente frisar para que os produtores tentem incorporar, na medida do possível, né, diversifiquem a sua produção para otimizar recursos, né, e se proteger mais de eventos, né, de grande magnitude, de impacto, aí, como, por exemplo, essa crise do novo coronavírus. Cadeias mais curtas, como eu já falei, né, a aproximação do comprador do vendedor nos parece algo que precisa ser trabalhado também, e uma melhor política de gestão e gerenciamento de risco, né? O produtor tem que aprender a cuidar de todos os riscos que envolvem o seu negócio, né? Então, a questão logística, a concentração de determinado produto, se tem seguro ou não tem, qual é o risco de uma operação de crédito que está fazendo. O produtor precisa entender e estudar as alternativas que tem para tocar o seu negócio. Basicamente, senhores, o que eu preparei para os senhores foram essas informações. Espero ter contribuído aí para o entendimento de todos a respeito do que a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo tem feito, né? E temos várias outras ações em andamento, mas estamos à disposição, né, dos nossos produtores, diretamente ou através dos nossos sindicatos rurais, para atender às necessidades dos produtores. Tudo aquilo que chegar até nós, vamos tentar entender, ver que medida que pode ajudar o produtor a mitigar aquele impacto desse obstáculo, desse problema, e a gente vai tentar fazer porque nós estamos aí para ajudar os nossos produtores rurais. Então, muito obrigado pela atenção, espero que tenham sido úteis as informações. Agradeço muito ao Sindicato Rural de Mogi das Cruzes pela oportunidade, permaneço à disposição e um grande abraço a todos. Muito obrigado, boa noite.